Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, o Ciclica RH. Mais um episódio, né? Hoje tem gente de peso, viu? Ele é magrinho, mas é de peso. Pois é, um companheiro aí de algum tempo, né, Ale? É, de algum tempo e bota tempo, hein, Fabião? Bota tempo nisso, hein? Bem-vindo, Valeu. Fábio Barballi, nosso VP de RH da PepsiCo. Boa, valeu, obrigado. Obrigado, Hélio, obrigado, Ale, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos acompanhando aí. Muito legal de estar participando aqui com vocês. Valeu, vamos trocar uma ideia aí. Vamos bater um papo informal. Boa. Do jeito que a gente é, Fabião. Exato, é isso aí. É só não ficar falando de futebol. Exato, essa não tá uma fase boa pra gente falar. Não tá. Agora a maré virou. Adoraríamos, né? Tá falando de futebol, a gente né, gostaria, né? Mas tudo bem, deixa Vamos pra lá. respeitar o convidado. Vamos. Senão ele nunca mais volta. Ô, Fabião, a gente tem uma história junto aí. A gente já trabalhou, já se cruzou em 3 empresas diferentes. 3 empresas. Né? E alguma coisa disse que a gente precisava realmente trabalhar junto e trabalhamos, né? Trabalhamos muito bem juntos, adorei. Os 3 momentos que a gente se cruzou, né, Lê? Então, quando a gente se cruzou a primeira vez na Mércia, depois na PepsiCo e no Carrefour foi mais próximo, mais né? Intenso. É mais intenso. Por conta só da pandemia ou de algumas coisas? Não, até pra gente sentar um do lado do outro. Né? Comer um pão de queijo no final da tarde ali para trocar uma ideia e, enfim... aprender um com o outro. Foi muito rico esse período aí. Valeu. Foi muito legal ter um companheiro como você. A gente sofreu bastante, mas deu muita risada. Muita risada. Mas a gente se ajudava, né? Acho que isso é importante. Verdade. E por falar em ajudar, Fábio, aqui é assim, o que a gente quer com o Ciclica RH é dar uma chacoalhada no povo de RH, é trazer mais informação, trazer motivação, informação, coisa de tecnologia. E você sempre foi um cara que teve muito à frente. Né? Com ideias que, né, você sempre foi mais maduro que a tua idade mostrava, sempre esteve em empresas extremamente complexas. Então, assim, acho que você vai agregar muito pra gente aqui. Boa, valeu. Na verdade, eu diria que eu só sou um cara inquieto, né? É parte de você estar à frente das coisas, isso é legal. E me diz uma coisa, fala um pouco, o Fábio fora do mundo corporativo é o quê? É quem? Eu continuo sendo um cara inquieto, mesmo fora do mundo corporativo. Então, eu diria que antes de eu começar a trabalhar, eu tenho um histórico, eu vou chamar assim, né, de começar como atleta. Então, lá, sei lá, 96, eu comecei como triatleta. Então, treinei de forma competitiva por alguns anos, aí 5, 6 anos da minha vida, me dedicando ao esporte competitivo. Continuo treinando todos os dias, sou um cara inquieto, mas agora não para competir, mas para participar dos eventos. Acho que é isso que eu falo, né? Mas, enfim, então fora do trabalho eu faço esporte. Eu sou filho de professores, então minha mãe era professora de matemática, meu pai de física. Então, na minha casa era um negócio muito exato, né? Por isso que eu comecei com remuneração. Então, faz sentido. Né, já veio daí. Enfim, além disso, eu sou pai do Noah. O Noah tem 6 anos. Então, levo ele sempre no jogo do Corinthians. Ultimamente, a gente sofre junto, mas... Enfim, a gente se diverte também. Esse sou eu fora do trabalho, fora do mundo corporativo. Gosto de viajar, gosto de ficar com a família. Acho que nada fora de um padrão, assim. Talvez o esporte seja um pouquinho menos normal, vou chamar assim. O quanto eu treino é um pouquinho menos do normal. Dá uma média de treinamento aí quando você pedala. Eu treino todos os dias, por exemplo. E sei lá, final de semana eu gosto de pedalar um pouquinho mais, umas 3, 4 horas aí em cima da bike. Então, quantos quilômetros?
Uns 80, 100 quilômetros. 100 quilômetros. Então, é Fácil. esse sou eu. Preciso gastar energia, né? 80, 100 quilômetros. Tipo, o cara vai até Jundiaí E volta. Até Itu, na verdade. Agora eu tenho ido em Itu, Até tem uma Itu? estradinha. Sai da Castela ali, vai até Itu, muito sobe e desce. Vai ser beleza, divertido, é que divertido. beleza. Maravilha. Haja energia, hein, meu? Então. Haja carboidrato. Haja carboidrato, exato. Haja Doritos. Boa. Aqui o jabá é liberado. Eu tenho que já vir com a camiseta pra fazer o jabá, né? Tá certo. Ô, Fabião, diz uma coisa. A gente fala muito de tecnologia, né? E você tem algum exemplo legal para dar de coisas que você implementou na PepsiCo, coisa que vocês fizeram para que impactasse os colaboradores, impactasse o negócio? Cara, a gente tem alguns exemplos de tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia quando a gente consegue ganhar escala e desmaterializar. Então, a gente vai ganhar eficiência, ganhar escala. Né? Não é só digitalizar um processo. Perfeito. Na verdade, ganhar escala com essa digitalização. Então, um exemplo que eu tenho foi recente, o ano passado. A gente tinha o reembolso até 2020... 21, a gente tinha o reembolso tradicional de idioma, né? Então, aquele lá, você tinha um grupinho de, 40, 50 pessoas, que você fazia o reembolso do idioma para aquelas pessoas, um idioma, 2 horas por semana, o tradicional, né? Sim. E aí, o que a gente foi atrás de alternativas que a gente pudesse digitalizar e desmaterializar. A gente chegou numa plataforma que a gente chamou de Pep Fluent, porque tudo na Pep que a gente começa com Pep, né? Já faz o jabá, né? E aí a gente criou o Pep Fluent, que nada mais é do que uma plataforma de idiomas. Então hoje, todos os 11 mil colaboradores têm acesso ao idioma, então todo mundo tem um usuário e uma senha, pode usar. São 11 idiomas que as pessoas podem estudar. Então a gente saiu daquele grupinho de 40, 50, a gente deu uma abrangência dos 11 mil online, então já tem aula programada. Além disso, vamos lá, as famílias podem usar, porque a partir do momento que você tem o usuário e uma senha no computador dentro de casa, todo mundo pode usar, ou no celular. Então, com isso, a gente conseguiu impactar a vida não só de 11 mil pessoas, mas de 11 mil famílias. E um ponto adicional, que eu diria que foi que a gente ganhou o extra, foi que custou menos essa plataforma do que custava os 50 reembolsos que a gente tinha. Então, vocês usaram melhor o dinheiro, vocês democratizaram, escalaram para todo mundo e para a família. Isso. E com certeza muito mais idiomas do que as pessoas estavam aprendendo. Sim, agora tem 11 né? idiomas, então pode estudar qualquer um dos 11. E antes tinha um só, né? Você podia... E não é uma digitalização por digitalização, né, Fábio? É uma digitalização que gera eficiência, né? Que é sustentável, né? Exato. Então, a gente vê muito modismo de digitalização, mas digitalizar por falar que está digitalizando. Exato. Né? Mas, assim, não é sustentável, né? Não, então, não é. Esse é um exemplo claro de o bom uso, né? A melhor forma de se digitalizar. É isso aí, conseguiu impactar todo mundo, né, Eli? Exatamente. Saiu de uma aula por Zoom, para ter 11 mil pessoas que podem acessar a qualquer momento. Esse é outro detalhe também, né? Então, sei lá, sábado, domingo, de noite, a hora que a pessoa quiser, ela pode estudar. Flexibilidade e tudo mais. Então, na experiência, na jornada do colaborador, torna a jornada muito mais fluida e flexível de acordo com a necessidade que cada um possui, né? Exato, exatamente. Esse para mim foi um bom exemplo, tanto que agora antes a gente lançou isso para o Brasil, agora a gente já expandiu para a América Latina inteira, então esse mesmo fornecedor já está atendendo toda a América Latina e a gente já mostrou para o global os benefícios, talvez possa até ser um fornecedor global, porque como tem 11 idiomas, então pode ir para o mundo inteiro, então é um ganho que a gente não tinha, de verdade, a gente não tinha visibilidade de quanto a gente podia ganhar com essa digitalização. Que legal. Né? É um bom exemplo. Muito bom. E alguma coisa, eu por ter sido PepsiCo, né, eu sempre lembro da preocupação com toda a jornada, né? Desde a entrada, todos os processos. Tem algum outro exemplo, Fábio, que vocês pegaram a jornada do colaborador, seja a entrada ou para melhorar essa experiência do colaborador? Tá, tem um outro exemplo. Um que a gente ainda não conseguiu evoluir muito, então eu vou trazer o que a gente já evoluiu mais. Depois, se vocês quiserem, também eu trago o que a gente não conseguiu evoluir tanto. Mas o que a gente conseguiu evoluir, a gente começou com uma ideia de fazer um onboarding. Então, como você sabe, a gente tem mais de 10 fábricas pelo Brasil, tem um escritório. Então, a gente queria dar experiência para todo mundo. E 90% da nossa população não está em escritório.
90% está ou em fábrica ou em vendas. Então, eu ia falar 50% porque são 50% em vendas, mas 40% em fábrica. Então, a gente queria dar também a oportunidade dessas pessoas, vamos dizer, uma pessoa de vendas conhecer uma fábrica e o escritório, e uma pessoa da fábrica ter a oportunidade de conhecer o escritório sem precisar ir eu fisicamente, porque não dá para levar 10 mil pessoas no escritório. A gente tenta, mas custa um pouquinho demais. Mas quem está por ali, por perto do escritório, a gente recebe, óbvio. Mas, e aí, o que a gente fez? Então, a gente digitalizou nosso escritório, então a gente filmou e fez todo o 3D do escritório. E aí, como eu falei, a ideia era fazer no onboarding, quando alguém entrasse na companhia, poderia conhecer o escritório. A gente também digitalizou uma fábrica e um centro de distribuição. Então, hoje, uma pessoa, quando chega na PepsiCo, pode conhecer, sem sair, né, da sua cadeira, do seu celular, uma fábrica, o escritório e um centro de distribuição. E a nossa ideia era fazer o onboarding. Então, cada momento que você vai explorando esse ambiente, ele vai tendo oportunidade de aprender sobre a PepsiCo. Então, aprender sobre a cultura, aprender sobre os comportamentos, conhecer os nossos processos. Então, por exemplo, quero saber onde está meu olerite. Em algum momento nessa jornada vai estar lá uma bolinha, fala, quer saber sobre a sua remuneração? Clique aqui, aparece uma lista, meu olerite, a pessoa já vai para o olerite e consegue acessar. E aí, voltando no início da minha fala, a gente começou como um onboarding, mas já virou para todo mundo, porque às vezes a pessoa, depois de anos, tem dúvida de como faz um reajuste para a equipe. Vai entrar nessa ferramenta e vai aprender a fazer o reajuste. Vai ter o caminho, na verdade, de como fazer o reajuste. Então, foi uma ferramenta que começou com um propósito, a gente já está expandindo a utilização dessa ferramenta e está sendo super bom o feedback até agora, porque é uma ferramenta onde ela é interativa, ela mostra a companhia e, ao mesmo tempo, mostra os nossos processos. E vou pegar o gancho aqui, porque eu falei, tinha uma que não funcionou bem, né? Sim. Explora, porque aí tem aprendizado também, tem muito, tem muito. Eu vou contar um caso para vocês aqui. Quando eu voltei para a PepsiCo, né? Porque eu trabalhei na PepsiCo de 2008 a 2014 e depois de 2020 eu voltei. Quando eu voltei para a PepsiCo, eu fiz um post no LinkedIn que foi alguma coisa do tipo, quero conhecer startups de RH. Você lembra dessa conversa que a gente teve um dia, né, Ale? Eu lembro. E aí eu fiz esse post, falei, quero conhecer startups de RH. Recebi mais de 100 inbox. E aí eu organizei minha agenda e conheci uns 8, 10. Tá? E aí foi muito bom, porque me gerou, primeiro, muitos insights. Sim. E depois me gerou muitos fornecedores, vamos falar a verdade, né? Claro. Então eu peguei vários fornecedores bons dessa ideia. E um insight que me gerou foi o pré-onboarding. Então, existe um momento entre o funcionário pedir demissão da empresa atual e entrar na empresa nova. É um momento onde ele fica meio perdido, ele ou ela. Fica no limbo. Porque o empregador antigo já não dá mais atenção e o empregador novo ainda não dá atenção. Então, ficou meio no limbo. Aí, o que um dos startups me ajudou? A trabalhar o pré-onboarding. Na verdade, me ajudou com o insight, porque eu nunca consegui fazer isso na prática. Esse é o exemplo de insucesso. E aí, era o seguinte, como é que você já começa a capturar a atenção? Porque essa pessoa, ela já está olhando para a próxima empresa. Claro. Ela quer conteúdo. Isso. Né? Ávida por isso, Por isso, porque ela já está com a cabeça lá. Então, como é que eu já trago essa vontade da pessoa e começar a trabalhar com a gente, ou no mínimo conhecer mais da gente? Então, tinha um startup que ele tinha toda uma jornada do pré-colaborador, né? Que era o pré-onboarding. Eu não consegui ainda estabelecer essa jornada pré-onboarding, consegui sim, diríamos, fazer alguma coisa, né? Então, a gente já manda links, já manda coisa para a pessoa estudando, para as pessoas irem se engajando, coisas públicas, né? Claro, mas a gente ajuda como uma curadoria, né? Então, tá aqui o que a PepsiCo faz e tal. Então, a gente conseguiu fazer isso, mas a gente ainda não conseguiu engajar de uma forma bacana com esse colaborador que ainda não entrou na companhia, mas questão de dias já vai começar. Então, foi uma ideia interessante que surgiu desse pitch, né? Que vai ficar o nome no trend, né? Isso, então, moderno. Moderno. Então... A gente está acostumado. A gente já fez quase 200 já. Então, tá vendo? Mas, cara, foi uma ideia, gerou muitos insights e esse pré-onboarding me pareceu uma coisa boa, porque você já tem o coração do futuro funcionário, mas você ainda não captura. A pessoa já está mais lá do que cá, né? Então, como é que você já captura isso? Então, essa é uma oportunidade ainda que eu tenho para trabalhar
no nosso dia a dia, esse pré-onboarding. A gente gosta desse tipo de desafio. Vamos pensar se não tem alguma startup, se não tem alguma coisa para ajudar a PepsiCo para isso. Ou se alguém que estiver ouvindo a gente, vendo a gente, certeza. Né, já pode mandar lá no site da 3 Cliques ou no LinkedIn do Fábio. Pode mandar lá. Para a gente poder explorar essa oportunidade. Né? A gente até pede para as pessoas, Fábio, de darem sugestões ou se convidarem para estar aqui com a gente. Então, aqui é absolutamente colaborativo. É isso aí. Então, se tiver alguém ouvindo, pronto. Já pegando esse gancho, o LinkedIn tá lá aberto ao público, pode me mandar mensagem também. Eu demoro, mas eu respondo, vamos deixar claro. Alinhamento de expectativa é tudo, né? Demoro, mas respondo. Eu demoro, mas respondo. Ô, Fábio, voltando para essa que você falou do 3D e dessa jornada, eu achei esse case sensacional, porque assim, uma das coisas que a pessoa, quando entra, é aquela parte de você não consegue em um dia, uma semana, dar toda a informação para ela. Ela vai perguntar, ela vai se sentir insegura. Muita gente que não se adapta no primeiro, segundo mês por temas de fit, acaba saindo por conta disso. Acho que vocês aceleram um pouco a entrada dessa pessoa, né? Aquela indução, né? Aquela coisa para ela pegar... E como é que foi essa experiência? Como é que os gestores viram isso? Porque, de vez em quando, o que eu quero te perguntar? Tem uma certa resistência com a adoção de tecnologia, mesmo nas grandes empresas. A gente já sofria isso quando a gente tentava implementar algumas ferramentas no nosso time de RH, e agora a gente está vendo, né? O RH tem aquele problema, tem fit com a nossa solução, mas alguma coisa faz com que ele resista. Como é que foi isso? Tá bom. Eu sinto 2 problemas, tá bom? Esse é um, a resistência, mas o segundo problema que eu sinto, vem diminuindo, mas eu sinto, é a disposição das organizações de fazerem um alto investimento dentro de RH. Então, quando você fala de uma tecnologia de, sei lá, CRM, uma tecnologia de venda, uma tecnologia, um SAP da vida, podia falar finanças, SAP, podia, né? Pode. Então, você vê esses caras, investe uma grana preta. Sim. Quando chega pra gente de RH, sério, qual o retorno? Me mostra o ROI, me mostra isso, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, não que a gente não tenha que mostrar, a gente tem que mostrar tudo. Sim. Mas chega um momento que, no meu ponto de vista, apesar de meus pais serem professores de física e de matemática, não dá para ser tão exato. Então, a gente tem que entender que vai melhorar o desempenho, vai melhorar o engajamento, vai dar tempo para a pessoa fazer outra coisa. Sim. E aí vai produzir mais. E depois a gente vai ter que olhar essa produtividade, mas é um case depois. Mas, voltando no seu ponto de dificuldade, que para mim já é o segundo, né? Depois que eu conseguir a verba, como é que eu consigo esse engajamento? Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro, uma atenção dentro de casa de RH, porque nos últimos 20 e poucos anos que eu estou no mercado, o RH sempre foi valorizado por estar próximo das pessoas. Então, próximo fisicamente. Então, a hora que você põe uma ferramenta e você tira essa proximidade do nosso time de RH com as pessoas, o nosso time fala, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não vou estar ali todo dia, eu não vou mais encontrar a pessoa todo dia, eu não vou mais escutar aquilo da pessoa. E agora? Como é que eu posso... participar e ser um business partner eficiente, não é? Opa. Esse é o ponto. A gente precisa aprender como que a gente vai ser um business partner cada vez mais eficiente e com contatos cada vez mais nos momentos chaves, não em todos os momentos. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa aprender. Os contatos, eles continuam essenciais, mas não é todo momento que o contato é essencial. Vou dar um exemplo nosso que a gente viveu. A pessoa quer tirar férias. Eu não preciso ir lá perguntar para uma pessoa do RH como é que eu faço para tirar férias. Já tem que tirar férias sozinha, o funcionário tira férias sozinho e de repente já chega a férias e ninguém precisou falar com ninguém. Esse para mim é o meu modelo mental, né? E a hora que a pessoa tiver uma dificuldade de relacionamento, o dia que a pessoa quiser um programa de desenvolvimento, aí entra o nosso papel. Sim. O dia que tiver um trabalho de equipe para fazer, de liderança, aí entra o nosso papel. Mas no dia a dia, no transacional, a gente tem que ficar cada vez mais fora desse transacional, no meu ponto de vista. Então, existe uma dificuldade no nosso time, que o nosso time sempre cresceu e foi valorizado fazendo esse dia a dia. E existe uma dificuldade do usuário que vai falar, nossa, mas quem vai me ajudar a fazer isso? Então, agora você não precisa de mais pessoas de RH, porque se tem um sistema que tira férias para mim, eu não preciso mais de vocês. Sim. Não estou pegando exemplo de férias, né? Que é um exemplo que eu acho que a grande maioria das empresas já evoluiu, inclusive a PepsiCo, mas
Então eu não preciso mais de tudo esse monte de gente dentro de RH, porque esse monte de gente, né? Vocês entenderam a ironia, né? Então, porque eu tiro férias sozinho. Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer de mostrar como é que a gente vai trazer valor para a organização, como é que a gente vai trazer valor para os times e como é que a gente vai elevar o talento e o negócio para o próximo patamar, que não é no transacional. E aí o sistema consegue fazer tudo isso de verdade mais rápido, mais fácil, com mais alinhamento, de uma forma mais homogênea, cara. Para mim, eu só vejo benefício de fazer isso. Ô, Fábio, pegando um pouco desse gancho, né, de um novo posicionamento de RH, né, para atuar de forma mais estratégica, efetivamente, deixar o transacional para que as tecnologias assumam este papel e tragam eficiência. Como que você trabalha os seus times, para que a RH faça essa... Você falou, né, a gente é de RH, a gente se coloca, obviamente, dentro do mundo de RH, virar essa chave não é fácil, né? Como que você trabalha isso no seu time, Fábio? Hélio, o que eu tento conversar muito com o time e mostrar é como que a gente pode gerar mais valor para a companhia que a gente está. Eu acho que o objetivo de todo mundo dentro de uma organização é fazer o melhor pelas pessoas dentro de RH, então a gente tem que fazer o melhor pelas pessoas da organização, pelas famílias, pelas comunidades, mas levando o negócio para outro patamar. Claro. Se o negócio não crescer junto, não adianta... não tem emprego, exato. Então, é um equilíbrio que os dois têm que caminhar junto. As pessoas, as famílias, o ambiente, a comunidade e o negócio. O que eu tento mostrar para o meu time, muitas vezes, é... Beleza, você está investindo o seu tempo nesse trabalho transacional. Se você investir... Aonde você pode investir seu tempo para gerar mais valor, tanto para o negócio quanto para as pessoas? Esse é o melhor investimento do seu tempo. Então, eu tento levar perguntas para as pessoas. E as pessoas olham para minha cara e falam, não é. Eu falo, então como é que você consegue garantir que isso aconteça sem que você precisa fazer? Porque isso precisa acontecer, o transacional precisa acontecer. É o básico, o básico, precisa acontecer. Então como é que isso vai acontecer com o menor investimento de energia do nosso time possível? E depois disso, como é que você vai agregar o maior valor possível para a organização? Então, eu tento mostrar isso para o time. Eu não gosto de falar faça isso ou faça aquilo, porque senão a pessoa não quis fazer. O Fábio falou para ela fazer, mandou, né? Que eu odeio também o verbo mandar. O Fábio mandou para ela fazer. E aí ela vai falar o quê? Estou fazendo porque o Fábio mandou. Não, tem que fazer porque você acredita nisso. Ou porque eu faço isso faz 15 anos. Exato, essa é a outra também que eu não gosto. Mas sempre foi assim, por que vai mudar? Porque tudo muda o tempo todo, não é? Mais do que nunca. Exato. Então eu vejo assim, ele trazendo questionamento para as pessoas e gerando essa inquietação de como que eu posso fazer mais com a mesma energia. Eu não quero que ninguém trabalhe 24 horas por dia. Sim, eu quero que as pessoas façam mais, impactem mais o negócio e as pessoas com a mesma energia que a gente já coloca. Então, isso para mim é uma equação que a gente sempre precisa ficar se questionando se a gente está no nível ótimo. Respondi a sua pergunta? Não. Me enrolei muito. Não. Você respondeu bem e parece que foi combinado. Essas duas últimas respostas tuas parece que foram combinadas, porque a 3Click surgiu por causa disso. A gente sempre se questionou, e a gente teve alguns cases, né, no nosso último CNPJ conjunto, onde a gente viu certas mudanças de sistemas que no começo geraram resistência, mas depois de meses, quando viram o valor que isso trazia, as pessoas de RH e os gestores falaram, quer dizer que eu não vou ter que gastar 6 horas da semana, que era o que uma das BUs gastava para ficar provando coisas e vendo e-mails de mérito, de promoção, de admissão. Aí as pessoas falaram, eu tenho 6 horas a mais na minha semana. É isso. Né? Nossa, que beleza. Que é isso que você falou de usar o tempo com qualidade, com coisas que agreguem valor. Exato. Né? Então, isso é algo... Por isso que eu brinquei, parece que a gente combinou, porque essa é uma das razões da gente existir e a gente acredita muito isso. E para a tua pergunta, para a tua inquietação que você falou, que perguntam para a gente, mas qual é o investimento, qual é o ROI, como é que isso vai funcionar? Isso é uma autocrítica que a gente faz a RH e a gente está tentando mudar um pouco essa forma, porque assim... Não é difícil fazer um business case. Eu acho que é só a gente mostrar. Tem coisas que são financeiras, mas outras coisas são não financeiras. Isso. Né? Mas que, como você falou, vão impactar a produtividade da pessoa. Exato. Pode melhorar um turnover. Né? Eu lembro que a gente calculou uma época o turnover, 1 ponto de turnover dava 5,5 milhões. Isso. Então, assim, desculpa, será que com 5,5 milhões por ano a gente não consegue convencer alguém a investir 1 milhão? Né? Para uma melhoria, eu acho que aí é um pouco da nossa habilidade, parte analítica e parte de influência, para convencer nossos gestores e o negócio
que isso é um negócio a ser investido, né? Sim, sem dúvida. Vou voltar no intangível, vou começar pelo intangível, depois eu chego no tangível. Mas o intangível, que é essa produtividade que a gente vai ganhar, essas 6 horas que você comentou, uma coisa que eu ainda tenho dificuldade, depois vocês me ajudam, é como é que a gente comprova que essas 6 horas vão voltar para o negócio, que essas 6 horas vão voltar como produtividade e como entregas. Porque, às vezes, o que eu escuto mas é que essas 6 horas eram hora extra, então ele não vai mais fazer hora extra. E no final do dia é um ganho também não fazer mais hora extra. Vamos lá! Claro. Tem gente que deixa a empresa porque trabalha mais horas. Eu falo, mas até eu conseguir explicar tudo isso, então esse é o ponto que eu tenho mais dificuldade, né? Eu vou falar assim. E depois, na parte do tangível, eu gosto desse... E o turnover é um número que, para mim, ele é bom, porque ele consegue comprovar isso, apesar de, quando você coloca o turnover, eu também sempre escuto, vocês devem escutar a mesma coisa. Mas é que o mercado diminuiu a procura e é por isso que o turnover baixou. Não, eu sempre escuto isso. Foi o universo que ajudou, não foi o trabalho que a gente fez, né? Não foi o RH. Não foi. Mas tudo bem. É a crise, é a melhor, é a pior. Exato. Mas eu consigo viver com isso. É que o salário da Pepsi é muito alto. E por isso que eu consigo viver com isso. Mas no final o turnover diminuiu, é o que me importa, não é? E a gente consegue trazer esses números, esses ganhos, até porque a diminuição do turnover tem um aumento de venda, porque quando eu pego uma pessoa, estou pegando, por exemplo, alguém que já está dentro da organização, já conhece, já sabe como produzir dentro daquela organização, o turnover não tem só o custo de não contratar, né? Tem o ganho da pessoa continuar já 100%. Porque o cara que entra numa pessoa demora... A curva de aprendizado demora o quê? 6 meses? Então eu já não passo mais por isso. Mas enfim, eu tenho usado esses KPIs também para ajudar. E até tem um outro exemplo, posso dar um exemplo do que a gente fez? Porque não foi muito tecnológico, foi um meio termo, vou explicar para vocês. A gente tinha um problema de turnover, quando você olhava o KPI, turnover estava ok, mas quando a gente olhou, quem saía eram os top talents, os top performers, o percentual geral estava bom, mas no duplo clique ali era quem você queria manter que estava saindo. E aí a gente fez um projeto que a gente chamou de Key Talents, então a gente identificou quem eram essas pessoas. A gente entrevistou, a gente fez um assessment, por isso que ele vai ser meio a meio. Então, a gente fez um assessment online e depois a gente fez uma entrevista individual. Eram umas 50 pessoas também, não era muita gente. E a gente entendeu quais eram os fatores de engajamento dessas 50 pessoas. Então, a gente conseguiu fazer um plano de ação focado no que é valor para essas pessoas. Então, por exemplo, para o Alê, o valor é desenvolvimento. Então, o que a gente fez? Pagou um curso em algum lugar para o Alê. Para o Hélio, o fator de engajamento tempo com liderança. Então, a gente capacitou a liderança do Hélio para ele ter um melhor engajamento e uma melhor conexão com a liderança. O engajamento de não sei quem era dinheiro. Então, a gente aumentou o salário dessa pessoa, ou deu um bônus, qualquer coisa. O da outra pessoa era flexibilidade. Então, a pessoa ganhou um dia extra de férias, enfim, de day off. Então, a gente entendeu quais eram as necessidades de cada um para conseguir atender a necessidade do indivíduo, porque não tem um one size fits all. Cada vez menos tem um one size fits all. Isso é a experiência, né, Fábio? Essa é a experiência. Você olha, individualizar, meio que personifica a necessidade do colaborador. Exato. E aí eu lembrei disso por causa do turnover. E aí eu usei o turnover como um KPI de sucesso, porque em 2021, a gente tinha perdido dos 50, a gente tinha perdido umas 10 pessoas. Caramba, é muito. E é que a gente tinha olhado o número total, estava ok. Em 22, que a gente lançou esse projeto, dos 50, que eram, enfim, atualizados, a gente perdeu 1. Então, aí você começa a ter um ganho, você fala, agora, né? Então, agora tá fazendo o efeito, você fala, você perdeu 10 ali versus 1 aqui, né? Sim. Então, depois da implementação, óbvio que teve um investimento adicional, mas a gente, obviamente, também conseguiu mostrar que se pagava. Mas olha só, essa é uma dica excepcional para o nosso público. O Ciclica RH tem... como que a gente movimenta o mundo de RH para atuar estrategicamente. Aqui é um exemplo claro de atuação estratégica de RH. Ao invés de RH estar lá cuidando de formulários, papéis, processos transacionais, é o RH entendendo qual que é a dor e atuando para resolver essa dor, né? Exato. E não necessariamente com o uso de tecnologia. Porque nesse caso... isso é um mix, foi um híbrido. Foi um mix, mas assim, você usou KPIs, mas efetivamente foi um plano de ação com começo, meio e fim, indicadores de sucesso, investimento e assim, o maior resultado que vocês tiveram é baixar. Né? De 10 perdas num ano para uma perda no outro ano. Exatamente. O que isso não significa num grupo de talentos. Exato. Você pode ter ali no meio um futuro diretor, um futuro vice-presidente. Exato. Uma presidente, sei lá, né? Exatamente. Enfim, se são talentos, você tem que investir mesmo. São nessas pessoas que eu vou investindo
né? E o resultado veio. Foi muito bacana esse daí. E aí foi um mix, porque tinha um assessment digital, mas ao mesmo tempo também tinha a conexão pessoal. E aí que eu falo pro meu time, é assim que a gente vai fazer a diferença. Isso. É assim que vai fazer a diferença. A hora que a gente puder digitalizar, a gente vai digitalizar. Mas a hora que a gente precisar estar lá, a gente tem que estar lá. No que realmente importa. Verdade, né? Verdade. E aquele desapego, você falou um pouco disso, né, Fábio? A gente sempre lembra de alguns exemplos passados, né, velho? Mas eu fui falar com a pessoa sobre desenvolvimento, ela perguntou das férias. Então, assim, fala para ela entrar no portal tal, no link tal. Tira a conversa do transacional e vai a conversa para o que importa. Né? Para onde a gente agrega. E esse desapego que tem que fazer, você falou do time, mas você não citou isso. A gente de RH tem esse cacuete. Querer resolver pepino, de querer ser bombeiro. Porque a gente foi valorizado nos últimos 20 anos, que é o que eu conheço, por isso. Sim. Não por ser realmente estratégico e falar, baixei o turnover da firma, né? Você vai pelo outro lado. E esse é um exemplo bom, vou contar mais um caos aqui, porque eu sempre chego, se alguém chegar para mim e falar, Fábio, eu adoro tal pessoa do seu time. Eu fico feliz, óbvio. Vírgula. Mas é um ponto de atenção. Eu sempre pergunto assim, eu sempre pergunto, por que você está feliz com essa pessoa? E aí quando a pessoa me fala, não, porque desenvolveu meu time, não sei o quê, eu falo, pô, que legal, eu também estou feliz com essa pessoa. Mas, em geral, eu escuto o quê? Porque ela resolveu meus problemas, tirou minhas férias, pegou uma exceção e não sei o quê. Ela ou ele, né? Fez isso, fez aquilo. Aí eu penso, mano do céu. Aí eu viro para a pessoa que me conta isso e falo, mas é sério que você acha que é isso que o RH pode fazer por você? Você acha que isso aí não dava para você ter resolvido sem uma pessoa? Seu time está voando? Você tem sucessor para todas as posições? Eu começo a fazer essas perguntas e a pessoa fala, não. Eu falei, é isso que eu precisava estar fazendo. Não é ajudar você a tirar férias e pedir exceção, amigo. Tira férias e pedir exceção, você entra no sistema e você faz. É isso que eu preciso ajudar você a fazer. Mas é um posicionamento que a gente precisa mudar. No dia a dia, é o seu ponto, Ale. Porque quando o cara pergunta das férias, o que a pessoa faz? Vai lá e resolve as férias. Sai fora das férias. Porque tem um reconhecimento no curto prazo, né, Fábio? Porque o cara me liga e fala, nossa, o trabalho de fulano é maravilhoso porque resolveu minhas férias. Então, mas eu também eu tenho um papel importante de não alimentar e não seguir com esse reconhecimento. Vai lá, ele, desculpa, eu te cortei. Não, é isso mesmo. Porque quando você traz esse cacuete, essa característica de RH, é muito focado, né, nesse vamos resolver rápido, mas assim, são problemas de curto prazo que não agregam valor efetivamente. Isso. Né? Então, que deveria estar sendo feito. Porque o desenvolvimento de equipe não é um trabalho do que você vira a chave do dia para a noite. Né? Para você ter um time aculturado ali, né? Não é do dia para a noite. Né? Então, a gente ainda vê o público de RH e a gente está aqui para ajudar. O objetivo do C-Click é isso. Cara, vamos pensar no longo prazo. O que vai gerar valor para o negócio, para a liderança? Como que eu vou desenvolver os times, as equipes? Né? Então, acho que é isso. Tinha uma que doía sempre no fígado quando eu escutava, Fábio. Bora. Você vai lembrar dessa. Naquele final de evento, e aí o diretor, o VP, fala assim, muito obrigado pelo pessoal de RH que ajudou a fazer o evento, sem eles não seria feito. Tá falando de organização do evento. Não, nem me fala. E esse dói no fígado, às vezes se fala, não é para isso que a gente existe, mas tudo bem. Deixa pra lá. Mas eu concordo, dói, e eu acho que a gente tem um papel de se reposicionar para mostrar que a gente não tá lá só para fazer evento. Pode ser um dia fazer o evento? Pode. Claro. Pode criar um grupo com 10 pessoas e ter 1, 2, 3 do nosso time? Pode ser um evento de desenvolvimento, pode beleza. Beleza. Não, que às vezes é um evento de celebração. E aí colocam a gente no... aniversários do mês. Obrigado, RH. Exatamente. Olha, isso me dói. Mas eu tomo minha parcela e falo, o que eu penso? O que eu estou fazendo de errado para estar nesse lugar de reconhecimento? Sim. Porque não é ali que eu quero estar, não. Ô, Fábio, uma outra coisa que assim, a gente tem visto muito, que virou uma puta de uma... É modinha, mas acho que é modinha que veio para ficar, é inteligência artificial. E acho que muito do que se fala de inteligência artificial, a gente ainda está na ponta do iceberg. Né? Porque é um negócio que começou no início desse ano. Sim. Eu tive a sorte de estar num evento de inovação nos Estados Unidos em março, onde eles mudaram a agenda do evento 4 semanas antes. Né? Um evento de 30 mil pessoas. Só para poder falar 80% de inteligência artificial.
Isso foi em março desse ano. Então, a gente só está na ponta do iceberg. Mas, para nós de RH, de negócio, eu acho que o que tem a ver a questão da inteligência artificial é sobre o futuro do trabalho. Sem dúvida. Como essa tecnologia... As outras a gente já estavam no radar, né? Mais ou menos você deu exemplos aqui de coisas que vocês implantaram que melhorou a eficiência ou trouxe ganhos, né, para a PepsiCo. Mas o que você... Falando de futuro do trabalho, essa é até meio filosófica, a gente gosta de fazer. Mas assim, o que você acha com essas novas... com essas novas tecnologias, principalmente AI, o que vai vir disso? O que a gente vai ter que se adaptar do ponto de vista de futuro do trabalho? Futuro, eu vou começar do curto prazo. Tá, eu acho que o que a gente vai ter que se adaptar é abrir mão do nosso feeling. E por que eu estou trazendo isso? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais dado histórico para prever o futuro de curto prazo. Sim. E antes a gente ia muito no feeling. Vou dar um exemplo da PepsiCo. Então, quando você vê o caminhãozinho da PepsiCo andando pelas ruas, né? Nesse aí que você cruzou, boa, ainda bem, estamos vendendo. Esse caminhãozinho que você vê cruzando, como é que acontece? De manhã, a cada 3, 4 dias, o vendedor vai no nosso galpão e abastece com o que ele acha que vai vender. Porque o que acontece? Ele estaciona numa loja e o cara fala, eu quero 10 Doritos, 20 Cheetos e não sei o que. Ele para, tira o pedido, entra no caminhão, tira 10 Doritos, 20 Cheetos. Chega no final do terceiro dia, porque demora 3 dias para encher, a hora que o cliente fala, eu quero 10 Doritos, ele fala, sabe o que? Acabou o Doritos. Ele vai no que ele acha. Então, com a inteligência artificial, a gente vai conseguir prever o que ele vai vender nas lojas. Sim. Porque hoje eu não sei o que ele está perdendo de venda, por exemplo. Porque quando ele perdeu a venda desse Doritos... Eu não anotei isso no lugar nenhum. Olha, não ficou. Né? O cliente queria 10 Doritos, mas eu só tenho 3, então perdemos 7. Não sei disso. Sim. Então, quando eu tiver uma inteligência artificial, que a gente já está avançando bastante para ter, né, eu vou sair do feeling. Eu estou pegando o vendedor como exemplo, mas serve para todo mundo. Não, tá? absolutamente todas as áreas. Eu acho que vai acontecer tal coisa, e aí eu vou lá e monto um projeto baseado no que eu acho que vai acontecer. Né? Então, acho que esse vai ser uma coisa de curto prazo, que talvez o emprego não vá mudar muito, mas a funcionária vai ter que se readaptar, vai ter que reaprender. Por quê? Sim. Porque antes ele podia ser valorizado por encher bem o caminhão, vamos lá, né? Por ter um feeling bom e achar que vai vender tanto. Agora o feeling dele vale muito pouco. Sim. Na verdade, deveria valer 0. Sim. Mas o que vale é o relacionamento, o que vale é a exposição, o que vale é quanto ele consegue fazer de inovação, de positivação. Aí muda o perfil muda o perfil. Sim. Né? Porque uma parte do desafio que era, em geral, simples, mas para a PepsiCo é extremamente importante, que era como é que ele ia encher o caminhão, agora quem enche é o algoritmo, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo que eu vejo. O outro exemplo que a gente está trazendo aqui rápido do nosso time de RH cara, ainda existe dentro da PepsiCo uma função que a gente chama de local point, que basicamente a pessoa fica sentada numa mesa para responder perguntas dos funcionários. Então, tá lá numa fábrica, tem uma pessoa que fica sentada numa mesa na fábrica, porque tem as 500 mil pessoas que trabalham naquela fábrica, pode ter qualquer dúvida, vai lá e pergunta para aquela pessoa. É meio óbvio até o que eu vou falar, mas tem até vergonha. Outra coisa de insucesso. Não tem um WhatsApp ainda que resolve a pergunta da pessoa, porque, de verdade, a pessoa que tem a dúvida nem quer ir até o RH fazer uma pergunta. Ele quer abrir o WhatsApp dele no almoço e falar assim, vou continuar no exemplo das férias, como eu tiro minhas férias. Ele não quer ir lá e perguntar para alguém como eu tiro minhas férias. Demora, perde o tempo de ver o Globo Esporte, né? Então, o cara quer ir lá e mandar o WhatsApp qualquer hora. Sim. Então, esse é um outro exemplo de que a inteligência artificial já atrasou. Então, mais um exemplo de insucesso, que já deveria estar rodando no meu time. Então, não é feedback para ninguém, é para mim mesmo. Mas já deveria estar rodando isso no curto prazo. Sim. No médio e longo prazo, eu vejo que a gente vai criar posições, funções que elas não existem, isso é óbvio, mas que as empresas vão ter que se ver de uma forma totalmente diferente do que elas se veem hoje. Então, eu tenho vários questionamentos, por exemplo, dentro da PepsiCo, e aí, às vezes, eu sou meio fora da caixinha nisso aí também, mas do que a gente vai continuar fazendo como companhia nos próximos 10, 20 anos. Sim. E eu não estou falando de um salgadinho mais saudável ou menos saudável, uma linha de produto mais saudável ou menos saudável. Eu estou pensando em outro business. Sim. Né? Então, trazendo um exemplo conectado com o que a gente está falando, a Ambev lançou o BIS, né?
Então, o BIS é uma plataforma, para quem não conhece, é como se... Eu normalmente falo assim, o BIS é como se fosse um RAP, só que ao invés de ser pro consumidor, é pro lojista. Então, você entra nessa plataforma do BIS e tem várias marcas que vendem os produtos, o lojista vai lá, faz o pedido e alguém entrega para o lojista. Estou simplificando. De uma maneira muito rápida. De uma maneira muito rápida. Sim. Ele entrega, e o cara faz o pedido rapidinho, qualquer momento, qualquer hora. Tá? Não estou aqui fazendo propaganda do BIS, só estou trazendo o exemplo. Sim. Só que hoje a Ambev já faz 30, 40, sei lá quantos % do faturamento dela via BIS, e não mais via cerveja refrigerante. Cara, olha que mudança. Olha que mudança. Então, o que eu fico pensando... Negócio, exato. Então, eu fico pensando nisso. O que a gente precisa construir como RH, e aí estou chamando para a gente a responsabilidade, que eu acho que essa responsabilidade é nossa, de criar uma cultura, de criar um ambiente onde o próximo BIS, que não é mais o BIS, mas a próxima ferramenta, o que quer que seja construído dentro da empresa que eu estou, da empresa que vocês estão. Porque eu não quero nada contra a Ambev, mas também quero ter meu filão de construir um negócio inovador e crescer. E agora não é mais fabricando cerveja, vendendo. Na verdade, nem sabe o que está vendendo, só está no aplicativo lá o que estiver vendendo. E aí eu fico com isso na cabeça, sabe? E aí um papel que eu assumo para nós de RH a gente precisa criar uma cultura aberta, a gente precisa criar um ambiente propício para que essas ideias floresçam e cresçam. Porque às vezes elas florescem e a organização mata. Poda, né? Claro, porque vender Doritos nesse mês vai dar mais dinheiro do que começar a desenvolver um projeto de longo prazo. Então, para com isso. Cara, um dia isso vai ser maior do que vender Doritos. A gente tem que ter o equilíbrio. Lembra que eu falei lá atrás do equilíbrio das pessoas e do negócio? Para mim é o equilíbrio do curto prazo com o longo prazo. O que está acontecendo no futuro vai ter que lançar 10 para um dar certo. Pode ser, mas aproveita enquanto você ainda tem caixa para bancar 10. Vamos falar real, né? Não, claro. Não, e o exemplo que você deu foi perfeito, Fábio, porque assim, hoje você já deve ter de cada 10 vendedores, 2, 3 que são acima da média. E os outros 6, 7 são aqueles que vão muito assim na média, e que na média a gente sempre fala média é mediocridade, né? Exato. Não tá. A inteligência artificial pode fazer com que os 10 sejam iguais aos 3. Esse que é o ganho da tecnologia, que ainda tem muita gente que tem a resistência porque não enxergou isso. Né? Então, eu vejo muito isso, a inteligência artificial elevando, não é o potencial, elevando a potência das pessoas para estarem num outro nível. Né? Os próprios, tudo bem, assim, que são sempre, eu acho que a gente tem que ver de maneira um pouco restrita o que falam os caras da OpenAI, dessas grandes empresas, porque eles estão no topo disso e eles podem, não vamos dizer manipular, mas levar a gente para onde a gente quer. Ou seja... E depois monetizar. Porque hoje eles são sem fins lucrativos. Exato. Até começar a dar lucro. Até começar a dar alguns bilhões de lucro. Exato. Então, assim, eles falam isso. Eles falam que a inteligência artificial usada de maneira certa tem que ser para elevar a potência das pessoas. Para que todo mundo tenha uma produtividade maior, uma performance maior, só que isso pode fazer, por outro lado, que a gente crie pessoas à margem de toda a sociedade. De todo esse processo. O Harari fala isso, que pode surgir um exército aí de pessoas que não têm acesso a isso e aí pode cair o tamanho da população economicamente ativa. Aí eu estou filosofando demais. Não, mas o que eu vejo de experiência dentro da PepsiCo, então é uma experiência limitada, num grupo extremamente limitado, é quando a gente oferece ferramentas, quando a gente oferece oportunidades, a grande maioria das pessoas estão a fim de fazer essa mudança. Porque a digitalização, vou chamar assim, já veio na vida pessoal. Uma analogia que eu sempre faço é, eu como consumidor quero mais digital, simples e com menos conexão possível com pessoas, interação. Eu como funcionário tenho que buscar alguma coisa parecida. Eu como provedor, dentro de RH, como provedor de serviço, de serviço para a organização, eu tenho que buscar, no meu ponto de vista, essa mesma linha. Mas existe sim uma resistência, mas eu diria que hoje em dia eu vejo ela bem pequena, poucas pessoas, eu vejo a resistência de adoção. Uma vez quando adota, voa, né? Mas, que é o que você falou ali, você vai ter mais produtividade, mais ganho, e uma coisa que você não trouxe é com o mesmo investimento de tempo e energia. É verdade. É isso, porque não é que você vai ter mais se matando mais, você vai ter mais com o mesmo esforço que você já faz. Verdade. Talvez até com menos esforço. Eu espero com menos esforço. Eu também espero com menos esforço. Porque até já tem economias discutindo semana de 4 dias. Tiveram uns malucos que falaram de 3 dias e meio, eu não sei em que país foi. Acho que foi a Finlândia. Foi algum país
daquela região. Falando de 3 dias e meio. Aí é too much também, né? Mas enfim. Calma, o futuro dirá se é too much ou não. Vamos ver. Eu não tô pronto para isso ainda, vamos falar a verdade. Mas para uma semaninha de 4 você já tá pronto. Você sabe que eu tenho uma visão... eu tô pronto para a semana de 4, mas eu tenho uma visão diferente. Eu vou explicar minha visão rápida, posso? Deve. Eu não gosto dessa história de 4 dias, trabalho de segunda a quinta e folga na sexta. Eu gosto de uma ideia de falar assim, você vai trabalhar ao invés de 44, 36 horas na semana de vida, como quiser. Porque vai saber se eu quero trabalhar na sexta e você não quer e eu não quero na segunda. Entendeu? Sim. Então eu não gosto dessa... não trabalhar 4 dias, segunda a quinta, porque você criou uma nova rotina engessada. Uma nova rotina, né? Estrutura. Então eu quero falar para as pessoas, a minha ideia é, se um dia, não tô prometendo, hein? O Fábio falou, se um dia a gente diminui a carga horária, eu vou chamar assim, eu gostaria de diminuir a carga horária e dar a opção da pessoa de dividir do jeito que ela quer. Sim. Não num formato pré-definido. Porque senão, você continua numa rotina. Em vez de segunda a sexta, uma rotina de segunda a quinta. Você flexibiliza engessando. Exato. Eu quero ir pra praia na segunda, porque voltar na segunda tem menos trânsito. Não pode. Você tem que ir na quinta-feira. Aí o trânsito vai mudar. Pra quinta-feira à noite, né? Não, como quinta virou nova sexta. Como quinta virou nova sexta, exato. Sexta-feira o trânsito é maravilhoso. Quinta-feira é uma droga. Nossa, caótico. Terça e quinta são os péssimos. Exatamente. Né? Mas enfim, muito bom. Mas enfim, que papo, hein, Leão? Muito bom, né? Fabiano, se a gente tivesse combinado, porque a gente não combinou, não, você não é prova disso. Nada, não combinou Você sentou nada. aí, a gente falou, vamos bater um papo informal. Nem perguntei se eu podia vir com a camiseta do Doritos. Nem perguntou, né? Aqui já vai liberadaço. Fabio, fica o nosso muito obrigado. Esse é o tipo de coisa que a gente gosta. Vim aqui bater papo, agregar, dar ideias. Você deu um monte de ideias aqui, de coisas para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para fazer diferente. E acho que o que fica de você é essa inquietação. Você é esse cara, tanto pessoal quanto profissionalmente. Essa eu acho que é a maior dica de alguém que está te vendo agora. Vai falar assim, se eu precisasse mudar alguma coisa, seja inquieto, seja inconformado com o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma puta de uma receita que você dá, uma inspiração que você dá para todo mundo, para as pessoas melhorarem cada dia. Esse sou eu, cara. Eu não gosto de ficar parado, não gosto de fazer do mesmo jeito. Eu posso fazer a mesma coisa, mas eu tento fazer melhor. Não reclamo de fazer a mesma coisa, mas eu tento fazer melhor. Mas, cara, é muito legal estar aqui com vocês. Obrigado. Acho que essa inquietação que eu tenho, vocês também têm, por isso vocês começaram a 3 cliques. Então, é isso que a gente precisa. Eu acho que esse é um momento propício para a gente estar inquieto dentro do nosso segmento. Eu acho que as organizações pedem resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes para isso. Não tem receita. Meio que, na minha visão, ninguém fez no passado, não dá para procurar benchmarking. A gente vai ter que navegar no incerto, né? A gente vai ter que aprender, a gente vai errar um monte. Vocês viram que eu trouxe uns exemplos aí que não deram certo. Tem outros tantos que eu não trouxe, mas que tem um monte de coisa que não dá certo. Mas errar tem que ser parte da jornada. Tem que ser. Senão, então, tem a parte da evolução. Exato. Mas, enfim, também quero deixar meus contatos de LinkedIn aí aberto para todo mundo. Estou aberto para trocar ideias. Se vocês quiserem mais exemplos, mais detalhes do que aconteceu, fica à vontade. Estou à disposição aí para a gente trocar. Eu acho que essa troca é muito rica, né? A gente aprende muito. E o negócio é soltar isso para a rede, né? Quer Exato. dizer, eu acho que a gente fala muito isso, já falou com muito convidado aqui, Fábio. Está no momento da gente contribuir. Exato. Cara, a gente já está ou esteve em posições tão relevantes que se a gente só guardar para o nosso time, só guardar para a gente, não é mais o tipo de mundo que a gente quer. Exato. A gente quer contribuir, por isso que a gente está aqui. Então, isso. Minha frase aqui do celular está aqui, ó. Você é o que você espalha, não o que você junta. É isso aí, Ale. Parece que foi combinado de novo. Porra, parece mesmo, cacete. Muito bom, Fabio. Boa. Muito obrigado, meu. Valeu, Fábio. Valeu, obrigado, Hélio. Obrigado, Ale. Especial, obrigado. Vocês também, valeu. Valeu. Obrigado. Gente, chegamos mais uma vez ao final do nosso episódio. Bom, vocês viram, a gente falou aqui de colaboração e de fazer junto e de contribuir. Então, se vocês tiverem dicas de pessoas, de assuntos ou quiserem também se candidatar para estarem com a gente, para falar desses temas aqui de RH, novas formas de trabalho, tecnologia, inteligência artificial, aí vai tudo, né? Exatamente. A gente aceita qualquer coisa. Para que a gente possa contribuir para essa melhora da nossa área de recursos humanos e para o aperfeiçoamento de todos nós. Tá bom? Obrigado, gente. Então,
Se você curtiu, né? Se curtiu o papo, curta também aí nas nossas páginas. Compartilhem, se inscrevam aí, o sininho vai tocar agora todas as terças às 18h03. Ciclica RH. Muito bem, obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.